Boa noite. O nosso trabalho de hoje, devido à pandemia que está em todo o mundo, está sendo gravado, como todos os demais colegas também estão procedendo da mesma maneira. Esperamos assim beneficiar nossos semelhantes, encarnados e desencarnados, porque o nosso trabalho de assistência espiritual vai beneficiar aqueles que não ainda conhecem algumas regras e também os nossos semelhantes desencarnados que precisam desses ensinos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O nosso tema, assistência espiritual. De acordo com a Federação Espírita Brasileira, a assistência espiritual é um conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando a obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Nós denominamos tratamento espiritual as ações terapêuticas que têm como objetivo cuidar das doenças do corpo e da mente. São praticadas especialmente nas casas espíritas, nas casas de umbanda ou espiritualistas. Entendemos que todo esse processo de tratamento já conta com algum apoio do mundo científico. Por exemplo, segundo o neurologista Nubor Orlando Facuri, toda doença de qualquer natureza tem sempre uma motivação espiritual. Poucos sabem que o nosso corpo físico é perecível e que o corpo espiritual é eterno. A nossa composição entre a matéria e o espírito tem outro corpo chamado perispírito, que faz a ligação do espírito com o corpo físico. A gente chama também de alma. Acontece que como a nossa estrutura física é perecível, e nós estamos no plano de expiação e de provas, nós temos a constituição pronta, própria para este ambiente, para este clima, para esta vegetação, né? Para todos os componentes da natureza. Não, nós temos um corpo preparado para este habitat. Acontece que quando o nosso perispírito adoece, porque nós já trazemos as mazelas das outras vidas, nós temos os nossos débitos e a gente veio para aqui para resgatar. Todo sintoma, todo problema que atinge o nosso corpo, primeiro atingiu o perispírito. Acontece muitas vezes que a pessoa procura somente tratar o corpo físico. Toma todos os medicamentos que a medicina tradicional aconselha. Só que quando passa pouco tempo, meses no caso, a doença volta. Por quê? Porque nós temos um débito com a espiritualidade, nós temos um débito com a lei de Deus. Esse débito, por um meio ou outro, ou por resgate, por exemplo, a gente vai sofrer as consequências da doença. Então, essa doença, para ela atingir o corpo físico, primeiro ela atinge o perispírito. E aí, quando a gente busca pela oração, quando a gente busca pela nossa reforma íntima, quando a gente busca a ajuda de Deus através dos mensageiros dele, dos trabalhadores dele, aí a gente trata o perispírito. Tratando o perispírito fica muito fácil de tratar o espírito, mas o corpo físico.
Quando a gente busca casa espírita, casa espiritual, a gente vai receber as instruções necessárias para a gente tratar do perispírito, que causou, lesou o corpo físico. Aí, tratando o perispírito e tratando o corpo físico, a gente, com o consentimento de Deus, a não ser que seja uma situação de provas, aí a gente fica bom. Nós temos uma informação que reforça a aceitação dos médicos com o tratamento espiritual, que é a AMA, a Associação Médica Americana. Já em 2004, nos cursos de medicina que funcionavam por lá, dos 150 cursos existentes, 100 já incluíam no currículo algum conteúdo relacionado à medicina e à espiritualidade. Nós sabemos que a medicina, eles têm uma ética de só acreditarem, de só receitarem o que a ciência já aprovou. Mas nós sabemos também que em períodos atrás existiam médicos da área espírita, né? Médico que tem um amparo espiritual muito grande, um prestígio muito grande com a espiritualidade, como por exemplo o Dr. Bezerra de Menezes, e ele já usava da metodologia espírita para tratar as pessoas. O que é que acontece? É que mesmo ele não estava fugindo do convencionado dentro da medicina, dentro da ciência, mas ele estava usando o que já sabia que a espiritualidade favorecia para favorecer a humanidade, e aí ele usava. É tanto que não houve assim pressão da parte médica com relação ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Pelo menos do nosso conhecimento, não. Ele atuava assim dentro da ética, com todo respeito e com todo o amparo de todos. É o que eu sei. Buscando aí o conteúdo para a gente poder expor alguma coisa que deixasse mais completa o nosso tema de assistência espiritual, para nossa surpresa e aumento de nossos conhecimentos, encontramos nas pesquisas o INCA, que é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde, no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Lá no INCA, eles criaram um departamento de assistência espiritual denominado NAVE. Esse grupo da NAVE oferece o conforto espiritual aos pacientes e aos familiares. É muito interessante a metodologia que eles adotam para conquistar o paciente, para deixar o paciente bem à vontade. No primeiro contato que eles têm com o paciente, eles não perguntam sobre a religião do enfermo. Orientam da melhor maneira, como eles sabem, e deixa o paciente à vontade. Eles conquistam a amizade, a confiança do paciente. Após a segunda reunião para o paciente receber a assistência espiritual, eles já vêm preparados para perguntar sutilmente qual é a religião do paciente. Qual é o objetivo? É que ele, sabendo da religião do paciente, aí eles já têm um grupo de voluntários lá à disposição, justamente para fazerem esse trabalho de assistência espiritual no grupo NAVE, né? Que é um departamento deste INCA, que trata
a nível de Brasil as pessoas com câncer. Então eles dispõem de pessoas da área católica, espíritas, evangélicos, messiânicos e muçulmanos. E usam de muita fraternidade, sem nenhuma discriminação entre os colaboradores e os enfermos. Isso assim me surpreendeu porque existe, pessoas boas no mundo. Existem pessoas voltadas para o auxílio do ser humano. Nós sabemos que o câncer é uma das doenças provacionais. A pessoa cometeu excessos em vidas anteriores, deixou aquilo gravado, a situação que a gente causa ao semelhante, ou causa a nós mesmos, contrariando a lei de Deus, fica gravado no nosso perispírito. Aí o que é que acontece? Nas próximas encarnações, a gente vai resgatar o que a gente causou. É o pagamento da dívida perante a lei de Deus. Eu causei um mal para meu semelhante, ou eu causei um mal por ignorância comigo, com excessos, por exemplo, de alimentação, com excessos de noites sem dormir, com excessos de bebedeiras, com excessos de sexolatria e com excessos de toda perturbação que dá o descontrole no ser humano. A maioria das pessoas não sabem que ficar com raiva, desejar o mal ao semelhante, não perdoar, acham que não estão fazendo nada. Acontece que quando a gente fica zangado, quando a gente fica odiando, quando a gente fica nervoso, a gente parte a nossa áurea. Nós temos no nosso corpo, eu acho que algumas pessoas conhecem imagens de santos, quando a gente tem famílias católicas, usavam muitos santos nas paredes, imagens. E se alguém lembrar, ao redor dos santos, em grande parte existia uma, como que fosse, não era uma fita, mas dava para a gente entender uma bordazinha azulada. Aquilo significava a áurea, para dizer que nós, humanos, que no nosso corpo tem a áurea. Porque ali estava mostrando o corpo daquele santo. Quando a gente tem a imagem na parede, no quadro, a gente tem geralmente imagem de santo. Na Igreja Católica a gente usa isso. Então, quando a gente causa uma situação que deixa débito para o nosso perispírito, na próxima encarnação a gente vai sofrer aquelas consequências que a gente causou. Então, voltando mais detalhes para a nossa assistência espiritual, nós devemos cuidar do nosso corpo espiritual, chamado perispírito, pois ele afeta o nosso corpo físico. Se a gente deixar coisas que na nossa mente que afetem o nosso ego, o nosso bem-estar, se a gente acumular aquele desejo de raiva, de vingança e tudo, a gente prejudicou o perispírito, consequentemente vai ter as sequelas no corpo físico. Então, dentro desse tema, na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec nos traz umas informações interessantes. Ele nos fala que as intervenções na esfera do perispírito podem resultar em danos ou benefícios à saúde do corpo material.
Então, vamos ver, para nós entendermos melhor, o que leva uma pessoa a buscar a assistência espiritual. Umas vêm à casa espírita, no caso, porque nós frequentamos, né, a casa espírita, estamos citando ela. Umas vêm à casa espírita por curiosidade. Muitos vêm em busca de conhecer os fenômenos. É tanto que as casas que têm os trabalhos mediúnicos abertos ao público têm, em geral, uma grande frequência, pois o ser humano é demasiadamente curioso e carrega sempre a vontade de saber coisas do futuro. Tem as pessoas que vêm à casa espírita com uma certa maturidade. Estes procuram assistência espiritual por necessidade de conhecimento. Vêm em busca de auto se realizar. E logo, demonstrando o interesse, procuram participar da equipe e se faz presente pela frequência e assiduidade. Vão geralmente fazer parte das tarefas da casa e participam dos estudos, dos trabalhos de assistência para os irmãos mais sofredores, encarnados. Fazem parte daquela comissão de arrecadar 1 quilo de alimento, fazem parte da comissão de arrecadar coisas usadas, né, roupa, brinquedos, calçados, né, utensílios de casa, para promoverem bazar no intuito de arrecadar verba para manter, né, as despesas que a casa tem. Porque a casa espírita funciona por doações de trabalhadores, de simpatizantes. Ela não tem uma verba específica para se manter. E além de precisar da verba para se manter, ela tem o objetivo também de ajudar, dentro do recurso que já dispõe, de ajudar os nossos semelhantes. Tem aqueles irmãos também que procuram a casa espírita pelos processos obsessivos. Aí é uma situação de desconforto para a pessoa. Nós, quando temos um inimigo encarnado, fica muito fácil da gente se distanciar dele. A gente já sabe mais ou menos o lugar que ele frequenta, a gente já tem ideia de quem é a família, a gente sabe da rotina, alguma coisa da rotina da pessoa, e a gente procura evitar, né? Para evitar não nos trazer mais transtornos. Esse aí é o problema do obsesso, o problema obsessivo do encarnado. Mas a maioria não conhece que o nosso maior peso na encarnação é dos nossos inimigos desencarnados, os nossos desafetos. O que é que acontece com os nossos desafetos? Ele tem o poder de nos atormentar, de mexer com a nossa mente, de nos tirar do sério, de nos fazer manipular para que a gente faça o mal, para que a gente faça coisa errada, para que a gente abuse, né? Fazendo mal, implicando, odiando, criando problemas, dando prejuízos para os nossos semelhantes. Eles têm esse poder. Quem não se lembra da passagem de Jesus, quando Jesus, em um dos seus ensinamentos, nos ensina fazer as pazes com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. O que é que quer dizer isso? Transformando em miúdo, Jesus sabe da nossa passagem pela terra, sabe também das nossas encarnações anteriores, e ele sabe do que nos espera no nosso futuro, pelas nossas tendências, pelos nossos débitos,
e pelo que falta ainda a gente pagar, pelo que a gente já pagou. Então, todos os nossos comportamentos que vai nos prejudicar ou nos beneficiar, Jesus já sabe. Se ele precisar fazer um levantamento rápido de alguém, ele, na hora que ele dá o comando dele interno, ele vê a ficha todinha da pessoa. Nós também não sabemos que quando a gente desencarna, dependendo dessa situação nossa, de evolução ou de atraso, ou da evolução ou do atraso do nosso inimigo, a gente vai encarnar numa região, dependendo da nossa necessidade, e aquele nosso inimigo pode reencarnar num lugar muito distante, até em outro continente. Pode encarnar num planeta mais atrasado do que o nosso, pode reencarnar num planeta mais adiantado do que o nosso. Ou vice-versa. Também pode acontecer com a gente. A gente pode reencarnar no mais atrasado e pode reencarnar no mais adiantado. Vai depender dos nossos méritos, vai depender do que a espiritualidade nos der como missão. Como a gente não sabe aonde vai reencarnar, aí Jesus disse para a gente entender, fazer as pazes com o nosso inimigo enquanto estás a caminho com ele, enquanto nós estamos aqui na terra com ele, que é fácil da gente fazer alguma coisa para pagar o débito, pedir perdão, pedir que amenize aquela situação. Porque senão, se a gente deixar esse débito para a vida anterior, posterior, quando esse irmão que foi prejudicado nos achar, aí ele vai nos cobrar. E essa cobrança, esse mal-estar que ele vai nos causar, a gente chama de, no lado espiritual, de obsessão. Então, obsessivos são todos aqueles que precisam de reajustamento. E aí também vem os que vêm à casa espírita em busca da assistência espiritual, com tormentos da saúde física ou mental. Buscam o auxílio de cura do corpo e da alma. Grande parte vem por conflitos de relacionamentos. A maioria dos casos entre familiares e amigos, buscando o auxílio para todos. Por que acontecem esses tormentos com a gente na família? É porque dentro da família é onde a grande maioria dos nossos inimigos, a grande maioria dos nossos desafetos, das pessoas que nós prejudicamos, em parte já vem com aquele compromisso para a gente se unir, para a gente se amar, para a gente se ajudar. Porque se eu prejudiquei um filho numa encarnação, se eu prejudiquei um tio, um exemplo, se eu prejudiquei um irmão, então, naquela vida, muitas vezes a gente só tem compromisso de resgate com a lei da terra, a lei civil. Mas os débitos perante a lei de Deus, a gente só vai resgatar nas próximas encarnações. E aí vem a situação da necessidade que a espiritualidade, já combinando com a gente lá no plano espiritual, já coloca aqueles que a gente pode se ajudar, se amando, cuidando do outro, fazendo o melhor, buscando realmente deixar de lado toda animosidade, todo problema. E tem também os que buscam as casas espíritas, a assistência espiritual, na situação de deprimidos, já sem ânimo para a vida, desesperançados. Esses aí devem, além da orientação espiritual, ter rigorosamente o acompanhamento, quer dizer, da medicina tradicional. Por quê?
A pessoa, quando está com depressão, ela tem um problema mental e um problema que os distúrbios causaram também já no corpo. Se ele for só atrás da casa espírita, ele vai ter um auxílio na parte espiritual da mente, né? Vai receber as orientações para ter uma mudança de comportamento, para ele aprender a perdoar, para ele aprender a ter boa convivência, para ele procurar deixar por menos certas coisas, né? Porque às vezes a pessoa tem o pavio muito curto, briga por qualquer coisa e arranja carga para carregar. A medicina tradicional vai passar o remédio, o medicamento para os sintomas do corpo físico. Lógico que tem a parte dos psiquiatras que eles também medicam, mas eles só sabem atuar, né? O que é feito da matéria, da vegetação, é para o corpo físico. Vai beneficiar a nossa mente em algumas coisas, em termos de bloqueio, de dopar, né? Deixar o ser humano tranquilo. Mas que as consequências espirituais não estando sendo tratadas, né? A pessoa não tendo a orientação, aquele processo de depressão vai angustiar, vai continuar sendo o cravo da unha, né? O canto de unha mal cortado, vai ficar sempre incomodando. Então, no caso da pessoa com depressão, a família deve orientar e a pessoa tem que buscar a ajuda espiritual em qualquer religião que ele possa, que goste, que simpatize, né? E a assistência da medicina convencional. Existe também aquela turma que procura assistência espiritual ainda jovem. Os que estão com a mediunidade aflorando. Aquelas crianças que não receberam orientação religiosa e que uma parte procuram descobrir as coisas, né, por curiosidade, e um vai passando para o outro, até que chegam em coisas que vão prejudicá-los sem eles saberem que estão marchando para esse terreno. Eu estou me referindo aos adolescentes que procuram brincadeira de copos. Eles procuram fazer perguntas para os espíritos e os espíritos respondem dando uns toques nos copos, né? Toque na mesa, essas coisas assim. O que é que acontece? Quem anda com brincadeira com criança, quem anda dando informação, quem anda querendo conquistar, são espíritos de pouca instrução, espíritos zombeteiros, esses irmãos que não têm esclarecimento de evolução e estão perto da gente aqui na Terra. Quando a gente dá brecha, eles se afinam com a gente. E dependendo do bem-estar, da simpatia, dessas coisas, ficam, né? Tem uns também que vão à casa espírita com o desejo, quer dizer, que já tem dentro de si o instinto de não querer assumir responsabilidade, não querer estudar, não querer se reformar, e vão lá com o intuito de dizer assim, não, eu não quero mediunidade, eu quero que tranque isso de mim, isole. Meu pai não quer, minha mãe não quer, eu não vou para esse lado. Eu estou usando os meus termos, mas é mais ou menos assim a situação. Poucos são os que buscam o auxílio fraterno pela situação de mortes de entes queridos. Mas existe uma parcela nessa área. Pessoas que não têm conformação com a situação de morte do ente querido, que não têm conhecimento que a gente veio para a Terra com um dia marcado para voltar. E que, por necessidade, tem muitas casas, quem é que não sabe disso? Que tem um casal de pais numa situação financeira boa,
numa situação cultural boa, pessoas de respeito, e vem uma gestação, e vem uma criança, e essa criança com meses ou com poucos anos desencarna, né? Sem deixar meios da pessoa ter aquele filho, criar aquele filho. É uma dor grande para os pais, né? É uma aprovação para os filhos, para o filho que foi. Só que o filho veio para passar meses, no caso, né? Chegou o dia de voltar, voltou. E os pais passam aquela dor porque eles têm débito. Eles causaram situações, a gente não sabe assim os detalhes, dentro da maneira da pessoa resgatar, muitas vezes coincide daquele espírito também ter a necessidade de desencarnar logo, e vem justamente para aquela casa, para aqueles pais sentirem na pele aquele problema que causaram ou com alguém ou com o espírito. E tem também os que chegam à casa espírita buscando o auxílio fraterno por problema de provas e de expiações. Eles já buscaram outros meios, como não conseguiram êxito, aí, quando a gente está com sofrimento, eu tenho depoimento de pessoas que já procuraram o psiquiatra, e o psiquiatra, na consulta, disse assim, pelo lado da medicina, a gente não tem muita coisa para fazer não, mas procure recurso. O que é que o psiquiatra quis dizer com isso? Que ele, dentro do estudo científico, né, dentro do julgamento que ele fez, ele não pode estar dando informação de situações espirituais e como resolver, mesmo ele tendo conhecimento. Mas, como ele já sabe de relatos de pessoas que tiveram problemas e depois procuraram a casa espírita, receberam recursos espirituais e foram tratados, né? E ficaram bons, no caso. Aí, como eles já sabem desse fator, eles dizem assim, procurem recursos. Geralmente, o paciente que busca a casa espírita com provas e expiações são os doentes mentais, são os portadores de epilepsia, são os que já estão em estado de câncer avançado, ou que o câncer se manifestou e ele é assustado, né, nervoso e todo, procura realmente o tratamento. São aqueles aidéticos e todos esses que buscam, quando tem essa situação pesada, né, esses sintomas de doenças pesadas, buscam geralmente através do familiar. Né, o familiar desesperado, com aquela angústia, né, com aquele sintoma daquele parente querido, aí vai buscar recurso. E finalmente, nós temos os que buscam a assistência espiritual pelos conflitos sexuais. Os que abusam do sexo, né, de várias maneiras. Os que exploram o sexo pela fragilidade de terceiros, usando de dinheiro, né? Então, eles pagam, eles favorecem a prostituição, favorecem a droga, né? Favorecem a sexolatria. Esses desregramentos que causam muito dano ao ser. Nas próximas encarnações, quem tem esse débito ou outros débitos vai ter que pagar. Todos que têm débito a pagar vêm com os transtornos, os tormentos, as sequelas, né, que precisam ser tratadas. E muitas vezes, para ser tratado o problema na alma, a gente precisa passar pela dor. Nada melhor para tratar o problema espiritual do que a dor, porque aí a pessoa vai ter tempo para refletir, vai ter tempo para se arrepender, vai ter tempo para mudar o comportamento. Os que têm procurado o tratamento espírita acreditam em uma força superior,
do outro mundo e assim buscam os tratamentos dos espíritos. Este tipo de tratamento goza das orientações dos irmãos desencarnados nos trabalhos marcados para essa finalidade, com o intuito de beneficiar o corpo físico ou o perispírito. Toda pessoa que chega para fazer um tratamento, para receber uma assistência espiritual, faz uma fichinha, preenche seus dados, preenche os sintomas, preenche sobre o que já procurou de recurso, o que já tomou, etc. Nesta área, os dirigentes da assistência espírita orientam seus pacientes para a reforma íntima e a seguir algumas regras que ajudarão no processo do tratamento. A nossa irmã espírita, já desencarnada, doutora Marlene Nobre, ainda quando era presidente da AME Internacional, nos esclarece que cada um de nós está sujeito à influência de fatores biológicos, sociais, ecológicos, psicológicos, gerenciados pela alma imortal, e é esta que promove a cura. E por isso, temos de nos valer de todo o arsenal terapêutico de que dispomos, dentro dos que são propostos pela medicina tradicional, quanto os recursos gratuitos que nos são oferecidos pela terapia complementar espírita, que a tradicional ainda não utiliza. No livro A Gênese, sobre este tema, Kardec nos ensina: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Para que a cura seja agilizada, o paciente deve usar da prece, tomar passes e beber água fluidificada. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, meus irmãos, a assistência espiritual sempre nos trouxe grande ajuda de médicos desencarnados e das equipes que usam os fluidos das vegetações e de outros reinos da natureza para ajudar nos tratamentos. Citamos Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, entre outros. O assistente espiritual, todo que participa da assistência espiritual, tem a obrigação, tem o coração voltado para esses ensinamentos, que nós vamos citar alguns. Saber que Deus sempre beneficia a todos, mas precisamos do trabalho e do esforço pessoal. Se esforçar sempre pelo crescimento moral e intelectual. Ter muita humildade, fé e resignação. Lembrando que Deus faz sempre o que nos é melhor. Dá sempre com a mão esquerda. Jamais pensar em pagamento de qualquer espécie. Em tempo algum, fazer exigências para o auxílio. Procurar criar um clima fraterno para que o visitante não se sinta humilhado. E assim, amados irmãos, a assistência espiritual deve estar voltada para o melhor acolhimento daquele que nos procura por auxílio, para que ele consiga assimilar a filosofia da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, encontrando no nosso meio a verdadeira mensagem deixada por nosso Pai Maior, Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos nós, agora e sempre. Muito obrigado.